Meu nome é Ana Oliveira e tenho 32 anos. No papel, sou uma designer gráfica de sucesso, com meu próprio estúdio em São Paulo, mas na minha família, sempre fui a filha do meio invisível, aquela que nunca conseguia ser boa o suficiente. No último Natal, enquanto estávamos sentados à mesa de jantar, minha mãe olhou diretamente nos meus olhos e disse as palavras que estavam implícitas há anos. Você é a filha mais inútil que nós temos. Todos congelaram. Foi quando eu finalmente me defendi. Antes de continuar minha história, me diga de onde você está assistindo nos comentários abaixo. E também, se dramas familiares em feriados soam familiares para você, deixe o seu like e se inscreva para ouvir mais histórias sobre como estabelecer limites com familiares tóxicos. Crescendo em um condomínio fechado em Campinas, eu sempre me senti como uma figurante no filme da minha própria família. Meu irmão mais velho, Miguel, foi o filho de ouro desde o primeiro dia. Ele era alto, atlético e charmoso, com um talento natural para o futebol que o tornou o orgulho da nossa pequena comunidade. Todo fim de semana, nossos pais dirigiam por horas para assistir aos seus jogos, torcendo das arquibancadas enquanto eu sentava ao lado deles com um livro, tentando me manter aquecida e entretida. Seus troféus enfeitavam a lareira da sala de estar e as conversas no jantar giravam em torno de suas últimas conquistas ou dos próximos jogos. Minha irmã mais velha, Sara, não ficava muito atrás na hierarquia familiar. Ela era a filha perfeita aos olhos da minha mãe, incorporando todos os valores tradicionais que minha mãe tanto prezava. Sara se casou aos 23 anos com seu namorado do ensino médio, teve seu primeiro filho aos 25 e se acomodou no papel de esposa e mãe dedicada com aparente facilidade. Minha mãe a mencionava constantemente em nossas ligações. Sara fez um assado maravilhoso para os sogros ontem. Ou, Sara está redecorando o quarto do bebê sozinha. Ela é tão criativa. Depois havia Júlia, a caçula da família, 7 anos mais nova que eu. Desde o momento em que nasceu, ela foi mimada e protegida. Cada capricho era atendido sem questionar. Ela não podia fazer nada de errado aos olhos dos meus pais. Mesmo quando ela desistiu do primeiro curso da faculdade, foi descartado como ela está se encontrando. E quando ela estourou o limite do primeiro cartão de crédito, meus pais pagaram a fatura sem pensar 2 vezes. E então havia eu, Ana, presa no meio. Eu não era a estrela do esporte, nem a filha tradicional, nem a caçula que precisava de proteção. Eu era quieta e criativa, passando horas desenhando e projetando, perdida em meu próprio mundo de cores e formas. Meus boletins eram cheios de notas 9 e 10, mas nunca eram comemorados como os gols de Miguel. Minha arte ganhava competições escolares, mas esses certificados nunca chegavam à porta da geladeira ao lado das pinturas a dedo de Júlia. Minha mãe, Nair, era a força motriz da dinâmica familiar. Uma mulher criada em um lar rígido, ela tinha ideias claras sobre sucesso e papéis familiares. Ela era rápida em comparar, criticar e corrigir. Quando anunciei minha intenção de estudar design gráfico na faculdade, sua resposta foi cortante. Que tipo de emprego de verdade você vai conseguir com isso? É só ficar fazendo desenhinhos. Mesmo quando consegui estágios e, mais tarde, empregos em agências de renome, ela os desdenhava como não é um trabalho de verdade como o que seu pai faz. Não importava o que eu conquistasse, nunca era o suficiente. Quando me formei com honras, ela perguntou por que eu não tinha conseguido uma bolsa de estudos específica que outro aluno recebeu. Quando fui promovida, ela se perguntou em voz alta por que demorou tanto. Seus elogios eram raros e muitas vezes acompanhados de uma crítica. Seu apartamento parece bom, mas deve ser tão solitário morar sozinha na sua idade. Meu pai, Roberto, era um tipo diferente de decepção. Um homem quieto que trabalhava como contador, ele parecia se importar comigo, mas não tinha coragem de enfrentar minha mãe. Durante críticas particularmente duras, ele poderia oferecer um brando. Ora, Nair! Mas rapidamente recuava se ela voltasse sua língua afiada em sua direção. Ocasionalmente, ele me passava bilhetes de encorajamento ou fazia pequenos gestos de apoio, mas sempre quando minha mãe não estava olhando. Nosso relacionamento tornou-se cada vez mais distante à medida que eu envelhecia. As ligações com ele eram curtas e superficiais, focadas no tempo e em notícias gerais, em vez de algo significativo.
Às vezes, eu via lampejos de tristeza em seus olhos quando ele olhava para mim, como se soubesse que algo estava errado, mas não soubesse como consertar. O padrão de tratamento desigual tornou-se mais aparente durante eventos importantes da vida. Quando me formei na faculdade com honras em design gráfico, nenhum dos meus pais compareceu à cerimônia. Minha mãe tinha um encontro com as amigas do clube que ela não podia perder de jeito nenhum, e meu pai alegou uma emergência de trabalho. Sentei-me sozinha durante a cerimônia, observando outras famílias celebrarem juntas, fingindo que a ausência da minha família não doía. Quando consegui meu primeiro grande cliente aos 26 anos e fui destaque em uma revista de design, compartilhei a notícia com entusiasmo durante um almoço de domingo. Minha mãe olhou para a revista por menos de 1 minuto antes de mudar de assunto para a nova posição de vendas de Miguel. Minha conquista foi esquecida antes da sobremesa ser servida. Até as fotos de família contavam a história do meu status de forasteira. No grande retrato pendurado na sala de estar dos meus pais, Miguel e Sara estavam diretamente atrás de nossos pais sentados. Júlia estava empoleirada no colo da nossa mãe, enquanto eu estava posicionada um pouco de lado, como se tivesse sido adicionada como uma reflexão tardia. Ano após ano, feriado após feriado, o padrão continuava. Minhas conquistas eram minimizadas. Minha presença, muitas vezes, um inconveniente. Eventos familiares se tornaram exercícios de invisibilidade, onde eu ajudava na cozinha, tirava fotos de todos os outros e ouvia histórias sobre a vida dos meus irmãos, raramente sendo questionada sobre a minha. Apesar de tudo isso, uma parte de mim ainda ansiava por sua aprovação, por algum reconhecimento de que eu era um membro valioso da família. Eu continuei aparecendo, continuei tentando, continuei esperando que um dia as coisas mudassem. Mas, com o passar dos anos, essa esperança foi diminuindo, esticada quase ao ponto de ruptura quando cheguei aos meus 30 e poucos anos. O que minha família não via, ou talvez escolhesse não ver, era que eu havia construído uma vida da qual me orgulhava, peça por peça. Minha carreira em design gráfico não foi um caminho fácil, mas foi gratificante. Depois de me formar, comecei em uma pequena agência de design, ganhando apenas o suficiente para cobrir o aluguel e os empréstimos estudantis. Trabalhava até tarde da noite e nos fins de semana, construindo meu portfólio enquanto pegava projetos freelancer. Meu minúsculo apartamento de um quarto também era meu espaço de trabalho, com minha mesa de desenho ocupando a maior parte da sala. Eu vivia de miojo e café, investindo o pouco dinheiro extra que tinha em melhores softwares e equipamentos de design. Os 2 primeiros anos foram especialmente difíceis. Enfrentei rejeição após rejeição de agências maiores e clientes que queriam mais experiência do que eu tinha a oferecer. Mas persisti, refinando minhas habilidades e construindo lentamente uma rede de contatos na indústria. Comecei a me especializar em branding para pequenas empresas, ajudando-as a criar identidades que pudessem competir com empresas maiores. No meu aniversário de 28 anos, eu havia economizado o suficiente para alugar um pequeno espaço comercial e lancei oficialmente meu próprio estúdio, o Oliveira Design. Não era nada chique, apenas um loft convertido com grandes janelas e espaço suficiente para mim e, eventualmente, 2 funcionários de meio período. Mas era meu, construído do nada, apenas com trabalho duro e determinação. O ponto de virada veio quando fechei um contrato com a Cervejaria Bandeirante, uma empresa regional de cerveja artesanal que buscava um rebranding para expandir nacionalmente. Trabalhei incansavelmente no projeto deles, criando uma identidade visual que honrava suas raízes locais enquanto atraía um público mais amplo. A campanha foi um sucesso massivo, aumentando suas vendas em 35% no primeiro trimestre e ganhando reconhecimento da indústria. Esse sucesso levou a outros. Em 2 anos, minha lista de clientes incluía 3 marcas nacionais e dezenas de empresas regionais de sucesso. Tive que me mudar para um escritório maior e contratar 5 funcionários em tempo integral. Meu trabalho foi destaque em publicações de design e fui convidada para palestrar em conferências do setor. Meu estúdio agora gerava mais de 2,5 milhões em faturamento anual, com uma reputação de excelência criativa e confiabilidade. Financeiramente, eu estava mais segura do que qualquer um na minha família sabia.
Eu era dona do meu apartamento, tinha uma conta de previdência privada robusta e mantinha um fundo de emergência substancial. Eu me pagava um salário razoável, mas reinvestia a maior parte dos lucros de volta no negócio, permitindo que ele crescesse de forma constante ano após ano. Minha vida pessoal também tomou forma de maneiras que minha família nunca se preocupou em saber. Eu namorava Tomás há quase 3 anos, um arquiteto gentil e solidário que conheci em uma conferência de design. Embora não estivéssemos correndo para o casamento, havíamos construído um relacionamento sólido baseado em respeito mútuo e valores compartilhados. Tomás entendia minha situação familiar e me fornecia o apoio emocional que sempre me faltou em casa. Eu também havia cultivado um círculo próximo de amigos que me apreciavam por quem eu era. Lígia, minha melhor amiga desde a faculdade, morava no mesmo prédio e jantávamos juntas pelo menos uma vez por semana. A equipe do meu estúdio havia se tornado uma segunda família, celebrando aniversários e conquistas juntos, apoiando-se mutuamente nos desafios. Eu havia desenvolvido interesses e hobbies que me traziam alegria. Tinha aulas de cerâmica nas noites de quarta-feira, encontrando paz no processo tátil de criar algo com as mãos. Eu era voluntária mensalmente em um programa de arte para jovens, ajudando crianças de comunidades carentes a se expressarem através da criatividade. Eu até comecei a fazer trilhas, passando muitos fins de semana explorando parques nos arredores da cidade, muitas vezes acompanhada por Tomás ou amigos. No entanto, apesar de todas essas realizações e da vida plena que eu havia criado, restava uma dor oca dentro de mim. Uma parte de mim ainda desejava a aprovação da minha família, que eles me vissem como eu realmente era, em vez de como a filha do meio decepcionante que eles decidiram que eu era anos atrás. Esse desejo me levou a continuar um padrão de comportamento que, em retrospecto, apenas reforçava a dinâmica disfuncional. Eu me tornei a rede de segurança financeira não oficial da família, sempre pronta com meu talão de cheques quando surgiam emergências. Começou pequeno, com um empréstimo para meu pai, quando o carro dele precisou de um conserto caro. Depois veio a ajuda com a mensalidade da faculdade de Júlia, quando meus pais alegaram que estavam muito apertados. Os pedidos aumentaram em frequência e valor com o tempo, especialmente da minha mãe, que administrava as finanças da família. O apoio financeiro mais significativo foi para Miguel, embora isso fosse algo que o resto da família não sabia. Apesar de sua aparência externa de sucesso, meu irmão havia tomado uma série de decisões financeiras ruins, incluindo investimentos arriscados e um estilo de vida muito além de suas posses. 3 anos atrás, ele veio a mim desesperado, enfrentando uma possível falência e a perda de sua casa. Paguei suas dívidas mais urgentes e estabeleci um plano de pagamento para ele me reembolsar, embora ele ainda não tivesse feito mais do que pagamentos simbólicos. Eu também contribuía substancialmente para eventos familiares, muitas vezes cobrindo o custo das ceias de feriado ou festas de aniversário, enquanto deixava meus pais levarem o crédito pela hospitalidade. Quando meu pai precisou de um terno novo para o casamento de um primo, eu comprei discretamente e o deixei acreditar que estava em promoção. Quando minha mãe mencionou que queria novos eletrodomésticos para a cozinha, eles apareceram misteriosamente como um presente de aniversário antecipado de toda a família, embora eu fosse a única que pagou. Toda essa assistência foi dada silenciosamente, sem reconhecimento ou gratidão. Na verdade, quanto mais eu ajudava, mais minha família parecia tomar como garantido que eu estaria lá com minha carteira aberta sempre que precisassem de algo. Minha mãe, especialmente, parecia ver meu apoio financeiro não como generosidade, mas como uma obrigação, alguma forma de pagamento por ter me criado. Apesar do meu sucesso, eu ainda lutava com sentimentos de inadequação sempre que estava perto da minha família. Na presença deles, eu voltava a ser a filha do meio invisível, desesperada por migalhas de aprovação. Eu minimizava minhas conquistas para evitar acusações de que estava me gabando. Aceitava críticas sem me defender e engolia sentimentos de mágoa para não causar conflito. Era exaustivo, essa constante diminuição de mim mesma para me encaixar no papel que eles me designaram. Tomás frequentemente questionava por que eu continuava a me submeter a esse tratamento.
porque continuava a comparecer a eventos familiares que me deixavam emocionalmente esgotada, porque continuava a fornecer apoio financeiro sem reconhecimento. Eu nunca tinha uma boa resposta, apenas que eles eram família e, apesar de tudo, eu ainda me importava com eles. Mas a cada ano que passava, a cada comentário desdenhoso, a cada pedido financeiro disfarçado de obrigação familiar, eu podia sentir minha paciência se esgotando, meu ressentimento crescendo e meu amor próprio exigindo mais. A dinâmica financeira entre minha família e eu havia evoluído para algo cada vez mais tóxico ao longo dos anos. O que começou como ajuda ocasional se transformou em uma rede de segurança esperada, sempre disponível, mas nunca reconhecida. As ligações da minha mãe seguiam um padrão previsível. Ela começava com perguntas breves e desinteressadas sobre minha vida, mal ouvindo minhas respostas antes de suspirar profundamente e mencionar algum problema financeiro. O telhado está com uma goteira de novo, ela dizia. Ou, os custos dos remédios do seu pai aumentaram. Ela nunca pedia dinheiro diretamente, em vez disso, deixava dicas pesadas até que eu oferecesse ajuda, permitindo que ela mantivesse a ficção de que não havia pedido. Depois de aceitar minha ajuda, ela rapidamente a desmerecia. Bem, é para isso que serve a família, ela dizia. Ou, de forma mais incisiva, é o mínimo que você pode fazer, considerando tudo o que fizemos por você enquanto crescia. Nunca havia um obrigada. Nunca um reconhecimento do sacrifício ou da generosidade envolvida. Em vez disso, minha ajuda financeira era reformulada como um dever, uma obrigação que eu devia, em vez de um presente que eu dava. Esse padrão se estendia além dos meus pais. Miguel ligava com histórias de problemas temporários de fluxo de caixa, prometendo me pagar no próximo mês, o que já durava anos. Sara raramente pedia diretamente, mas reclamava dos custos de criar os filhos até que eu oferecesse comprar presentes caros para meus sobrinhos ou contribuir para seus fundos de educação. Júlia passou a esperar que eu cobrisse suas emergências financeiras sem questionar, fosse o conserto do carro ou o aluguel, quando ela gastava demais com roupas. As reuniões de família haviam se tornado cada vez mais difíceis de suportar. Cada feriado ou celebração era marcado por alfinetadas sutis e comparações não tão sutis que me deixavam diminuída e na defensiva. O aniversário da minha mãe, no mês passado, tinha sido particularmente brutal. Poucos minutos depois de chegar à casa dos meus pais, minha mãe me olhou de cima a baixo e perguntou se eu tinha desistido de namorar, já que eu tinha vindo sozinha de novo. Quando mencionei que estava em um relacionamento sério com Tomás, ela o descartou como apenas mais um namorado, e se perguntou em voz alta por que eu não conseguia fechar negócio, como Sara fez com seu marido. Durante o jantar, enquanto eu tentava compartilhar notícias sobre um novo cliente importante que meu estúdio havia conquistado, minha mãe me interrompeu para perguntar a Sara sobre as atividades escolares de seus filhos. A conversa nunca mais voltou para uma minha notícia. Mais tarde, enquanto lavávamos a louça juntas, minha mãe comentou que, provavelmente, era melhor mesmo que eu me concentrasse no meu negocinho de desenho, já que eu não levava jeito para a maternidade de qualquer maneira. Saí naquela noite com uma enxaqueca e uma promessa a mim mesma de que pularia o Natal. Mas, à medida que dezembro se aproximava, a culpa e a esperança lutavam dentro de mim. Talvez desta vez seja diferente. Talvez este ano eles me vejam. Na comemoração de aniversário da minha mãe, no início de dezembro, o padrão continuou. Enquanto estávamos sentados em um restaurante caro, que eu havia pago, mas foi apresentado como um presente do meu pai, minha mãe passou a refeição inteira discutindo as realizações dos meus irmãos, enquanto ignorava as minhas. Quando mencionei que fui destaque em uma revista de design nacional, ela mudou de assunto para o novo estágio de Júlia, apesar de ser sua terceira tentativa de encontrar uma carreira. À medida que a data da reunião de Natal da família se aproximava, minha ansiedade se intensificou. Considerei várias desculpas para não comparecer, mas no final decidi ir depois de uma longa conversa com Tomás. Você precisa se defender, Ana, ele disse, sua voz gentil, mas firme. Você não é mais aquela adolescente insegura. Você é uma empresária de sucesso que merece respeito. Eles nunca vão mudar, argumentei, andando de um lado para o outro na nossa sala. Ir lá é apenas se inscrever para mais do mesmo. Então talvez seja a hora de você mudar como responde, ele contrapôs. Você continua esperando que eles de repente vejam o seu valor, mas você precisa mostrar a eles que você conhece o seu próprio valor
quer eles o reconheçam ou não. Suas palavras ficaram comigo nos dias que antecederam o Natal. Passei horas selecionando presentes caros e atenciosos para todos, embrulhando-os perfeitamente, como se uma embalagem bonita pudesse de alguma forma fazer minha família me apreciar. Marquei um horário para arrumar o cabelo e fazer maquiagem, escolhendo uma roupa que projetasse sucesso e confiança, em vez da minha tentativa usual de me misturar ao fundo nas funções familiares. Na véspera de Natal, recebi uma ligação de Miguel que provaria ser a gota d'água em uma situação já precária. Ele parecia nervoso, sua voz mais baixa que o normal, como se estivesse ligando de algum lugar privado. Ana, eu odeio pedir isso, especialmente agora, mas estou numa situação muito apertada. Ele começou. Eu fechei os olhos, já sabendo o que estava por vir. O banco está ameaçando executar a hipoteca se eu não fizer um pagamento até o final do ano. Eu só preciso de 75 móis para tirá-los da minha cola até minha comissão entrar em fevereiro. 75 milhões. Não era uma quantia insignificante, mesmo com minha estabilidade financeira. Era um dinheiro que eu estava guardando para uma possível expansão do meu estúdio. Miguel, isso é muito dinheiro, eu disse cuidadosamente. E você ainda não pagou o último empréstimo. Eu sei, ele disse rapidamente. Mas isso é diferente. Esta é a minha casa, Ana. Para onde a Diana e as crianças irão se a perdermos? Por favor, estou te implorando. E, por favor, não conte para a mamãe e o papai. Você sabe como eles são. Eles ainda acham que estou indo muito bem. Após uma longa pausa, concordei em transferir o dinheiro, adicionando-o à conta mental que eu mantinha de fundos que provavelmente nunca seriam reembolsados. Depois de desligar, liguei para Lígia, precisando desabafar minha frustração. Você tem que parar de ser o caixa eletrônico deles. Lígia disse sem rodeios depois de ouvir minha história. Eles são adultos, Ana. Adultos que deveriam ser responsáveis por suas próprias decisões financeiras. Mas o que eu deveria fazer? Deixar Miguel e sua família ficarem sem teto? Talvez enfrentar consequências reais o forçaria a fazer escolhas melhores. Ela contrapôs. E mais importante, quando você vai se defender e exigir o respeito que merece? Essas pessoas pegam e pegam de você, e nem sequer se dão ao trabalho de mostrar um apreço básico. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, as palavras de Lígia se misturaram com o conselho de Tomás de alguns dias antes. Pela primeira vez, permiti-me reconhecer plenamente a raiva que eu vinha suprimindo por anos. Eu estava cansada de ser a conta bancária da família. Cansada de ter meu sucesso desmerecido, cansada de me encolher para não balançar o barco. Tomei uma decisão enquanto adormecia. Este Natal seria diferente. Eu não ficaria sentada em silêncio aceitando desrespeito. Eu não ofereceria ajuda financeira sem reconhecimento. Se eles não podiam ver o meu valor, eu o mostraria a eles. E se isso significasse conflito, que assim fosse. Alguns relacionamentos precisavam quebrar antes que pudessem ser curados. Cheguei ao sobrado dos meus pais no condomínio exatamente às 16h no dia de Natal, o porta-malas do meu carro cheio de presentes elegantemente embrulhados. A casa de 2 andares parecia perfeita, com luzes brancas contornando o telhado e as janelas, uma guirlanda na porta da frente vermelha e velas artificiais brilhando em cada janela. Era exatamente o mesmo esquema de decoração que eles usavam desde que eu era criança, nunca variando nem mesmo uma fita. Respirando fundo, recompus-me e peguei a primeira leva de presentes antes de ir para a porta da frente. Eu podia ouvir risadas e conversas de dentro, o som momentaneamente me fazendo questionar minha resolução. Parte de mim ainda ansiava por ser verdadeiramente incluída naqueles momentos familiares calorosos, em vez de meramente tolerada na periferia. Meu pai atendeu a porta, seus olhos se enrugando com o que parecia ser um prazer genuíno em me ver. Ana, você conseguiu chegar, disse ele, dando um passo para o lado para me deixar entrar. Ele estava vestindo seu suéter de Natal, o mesmo verde com renas que minha mãe lhe dera há pelo menos 5 anos. Feliz Natal, pai, respondi, oferecendo um sorriso e ajeitando os pacotes em meus braços para poder dar-lhe um abraço rápido. Você pode me ajudar a trazer o resto dos presentes? Tem vários outros no carro. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente com a menção de múltiplos presentes, mas ele assentiu e me seguiu para fora.
Enquanto pegávamos os pacotes restantes, ele conversava sobre o clima excepcionalmente quente e o trânsito nas rodovias, evitando cuidadosamente qualquer coisa substancial ou pessoal. Dentro de casa estava quente e cheio de cheiros de peru assado e pinho. A grande árvore de Natal dominava a sala de estar, cercada por presentes já empilhados em várias camadas. Fotos de família enfeitavam a lareira, a maioria com a família de Miguel e os filhos de Sara, com apenas um pequeno porta-retrato contendo uma foto minha da formatura de quase uma década atrás. Minha mãe saiu da cozinha, secando as mãos em um avental bordado com folhas de azevinho. Seu olhar crítico percorreu-me, observando meu vestido de grife, cabelo arrumado profissionalmente e abraçada de pacotes. Você finalmente chegou, disse ela, seu tom sugerindo que eu estava atrasada, embora eu tivesse chegado exatamente na hora que ela especificou. Coloque isso debaixo da árvore e venha cumprimentar todo mundo. A Sara trouxe seu famoso salpicão e o Miguel está nos contando sobre sua nova área de vendas. Nenhum cumprimento, nenhum Feliz Natal, nenhum comentário sobre minha aparência ou o esforço óbvio que eu havia feito. Engoli a mágoa familiar e assenti, movendo-me para arrumar meus presentes debaixo da árvore, enquanto meu pai desaparecia de volta para a sala de estar onde os outros estavam reunidos. A hora seguinte foi um turbilhão de cumprimentos tensos e conversas forçadas. Sara, impecavelmente vestida como sempre, me deu um abraço rápido antes de voltar à sua história, sobre o recital de dança de sua filha mais velha. Miguel me deu um tapa no ombro com sua autoconfiança característica, embora eu tenha notado novas linhas de preocupação ao redor de seus olhos. Sua esposa, Diana, ofereceu um sorriso simpático, uma das poucas reações genuínas que recebi. Júlia, em casa de sua última tentativa de faculdade, mal levantou os olhos do celular para reconhecer minha chegada. Quando chegou a hora de abrir os presentes, observei enquanto meus presentes cuidadosamente selecionados eram recebidos com apreciação contida. A pasta de couro cara que eu havia comprado para meu pai rendeu um educado obrigado, embora eu suspeitasse que ele não percebesse seu valor real. Minha mãe admirou brevemente o pacote de spa e o lenço de grife que eu lhe dera antes de deixá-los de lado para organizar a abertura dos presentes dos outros. Os itens de colecionador de edição limitada que eu havia rastreado para meus irmãos foram reconhecidos com surpresa, mas rapidamente ofuscados pela empolgação com outros presentes. Quando nos mudamos para a sala de jantar, encontrei-me sentada na ponta da mesa, oposta à minha mãe, na cabeceira, com meu pai na outra ponta. O simbolismo não passou despercebido. Miguel e Sara ocupavam os lugares de honra mais próximos de nossos pais, com seus cônjuges e filhos preenchendo o meio. Júlia sentou-se do outro lado da minha mãe, deixando-me isolada na minha ponta, exceto pelo meu sobrinho de 10 anos ao meu lado. A mesa estava lindamente posta com a melhor porcelana e taças de cristal da minha mãe, que brilhavam sob a luz do lustre. O peru estava perfeitamente dourado, cercado por todos os acompanhamentos tradicionais: farofa, molho de cranberry, purê de batatas, arroz e o salpicão de Sara, que recebeu um lugar de destaque perto da minha mãe. A conversa fluía ao meu redor como água ao redor de uma pedra. Minha mãe fez perguntas detalhadas sobre o trabalho de Miguel, balançando a cabeça com aprovação enquanto ele se gabava de comissões potenciais e novos clientes, todos nós fingindo não saber de seus problemas financeiros. Quando ele mencionou umas férias de luxo que estava planejando para o verão, tive que tomar um longo gole de vinho para não comentar como isso se conciliava com sua necessidade de pedir dinheiro emprestado para a hipoteca. Sara dominou o segmento seguinte da conversa com histórias sobre as realizações de seus filhos e seu extenso trabalho voluntário na escola particular deles. Minha mãe sorria de orgulho, frequentemente interrompendo com elogios adicionais ou pedindo mais detalhes sobre a festa junina que Sara estava organizando na escola. Sabe, Ana, você deveria considerar fazer trabalho voluntário em algum lugar, disse minha mãe, de repente voltando sua atenção para mim pela primeira vez desde que nos sentamos. Seria bom para você sair e conhecer pessoas, especialmente porque você passa tanto tempo sozinha com seu computador. Antes que eu pudesse responder que eu já era voluntária regularmente em um programa de artes para jovens carentes, Sara interveio.
Ah, mãe, você sabe, a Ana está ocupada com as coisas de design dela, disse ela, seu tom sugerindo que minha carreira era um hobby em vez de um negócio de sucesso. Nem todo mundo tem tempo para serviço comunitário. Tomei outro gole de vinho, lembrando-me da minha resolução de me defender. Na verdade, eu sou voluntária 2 vezes por mês, em um programa de artes para crianças de bairros de baixa renda, disse eu, mantendo minha voz calma. E meu estúdio doa serviços de design para várias ONGs anualmente. Houve uma breve pausa enquanto essa informação era registrada, antes que minha mãe simplesmente dissesse: "Bem, que bom!" e se virou para Júlia. "Conte a todos sobre seu novo estágio, querida." Júlia começou a descrever sua mais recente exploração de carreira, uma posição não remunerada em uma revista local que ela já havia reclamado para mim que odiava. Minha mãe e meu pai ouviram atentamente, fazendo perguntas e oferecendo encorajamento como se esta fosse a notícia mais interessante do dia. Quando finalmente houve uma calmaria na conversa, decidi compartilhar minhas próprias notícias. Meu estúdio foi destaque na Design em Foco no mês passado, eu disse, tentando manter meu tom casual. Eles fizeram uma matéria de 4 páginas sobre nosso trabalho de rebranding para tecnologias Águas Claras. Ah, é uma daquelas revistas online? Minha mãe perguntou com desdém. Não, é uma das publicações impressas mais prestigiadas na indústria de design, corrigi. Ser destaque é uma conquista significativa. Falando em conquistas, disse minha mãe, já se virando. Sara, você contou a Ana sobre a Clara ter entrado no quadro de honra de novo? A conversa mudou mais uma vez. Minha notícia, descartada antes mesmo de poder ser devidamente reconhecida. Senti a ferroada familiar, mas me lembrei de que a validação deles não era necessária para que meu sucesso fosse real. Enquanto a sobremesa estava sendo servida, Miguel inesperadamente trouxe a conversa de volta para mim. Ei, a Tecnologias Águas Claras não é aquela grande empresa de software? Acho que vi algo sobre a nova aparência deles. Foi trabalho seu? Surpresa com o interesse dele, eu assenti. Sim, redesenhamos completamente a identidade visual e a interface do usuário deles. Foi um projeto de 6 meses. Isso é impressionante, Aninha, disse ele, usando meu apelido de infância. Esses caras são enormes. Obrigada, respondi, genuinamente tocada por este raro reconhecimento de um membro da família. Minha mãe franziu a testa ligeiramente. Não consigo imaginar que eles pagaram muito por apenas algumas cores e fontes novas, disse ela. Agora, quem quer café com a torta? Senti o calor subir em minhas bochechas. Na verdade, mãe, foi um rebranding estratégico completo que aumentou o engajamento do usuário em 40%. O contrato valeu mais de 1 milhão Ls para o meu estúdio. Um silêncio caiu sobre a mesa. Meu pai ergueu os olhos de sua torta com as sobrancelhas arqueadas, enquanto Sara parou no meio da garfada. Até Júlia largou o celular. A expressão da minha mãe endureceu. Não há necessidade de exagerar, Ana. Todos nós sabemos que design gráfico é apenas um passo acima de fazer cartazes para eventos escolares. Eu não estou exagerando, eu disse com firmeza. Meu negócio emprega 7 pessoas em tempo integral e gera mais de 2,5 milhões em faturamento anual. Minha mãe largou o garfo com um tilintar agudo contra o prato de porcelana. Seus olhos se estreitaram enquanto ela olhava diretamente para mim. Se você está indo tão bem, por que insiste em morar sozinha naquele apartamento minúsculo? Por que não está casada e com uma família como sua irmã? Sucesso não é só sobre dinheiro, Ana. E, francamente, sempre achei que você exagera suas realizações. Você sempre foi a nossa sonhadora. Eu fiquei perfeitamente imóvel, sentindo como se tivesse levado um tapa. Meu apartamento tem mais de 200 metros quadrados, mãe. Você nunca sequer o visitou. Ela acenou com a mão, com desdém. A questão é que, na sua idade, você deveria ter mais a mostrar pela sua vida do que alguns desenhos e um apartamento chique. Sara nos deu 3 netos lindos. Miguel construiu uma carreira de sucesso em um campo respeitável. Até a Júlia está encontrando seu caminho. A tensão ao redor da mesa era palpável agora. Meu pai pigarreou, desconfortável. Nair, talvez não seja a hora. Mas minha mãe não tinha terminado. Ela se inclinou para frente, sua voz baixando para aquele tom baixo e cortante que eu conhecia tão bem. Vamos ser honestos, Ana. Você sempre foi diferente, sempre no seu próprio mundinho. Tentamos te guiar para um caminho mais convencional, mas você insiste nesse estilo de vida artístico. E o que você tem para mostrar?
Nenhum marido, nenhum filho, apenas clientes que poderiam te substituir amanhã. Eu a encarei, mal respirando. Décadas de desdém e críticas se cristalizaram naquele momento em perfeita clareza. Era isso que ela era. Era isso que todos eles eram. E nenhuma quantidade de sucesso da minha parte jamais mudaria isso. A verdade é, ela continuou, sua voz agora carregando aquele tom final e julgador. Você é a filha mais inútil que nós temos. As palavras pairaram no ar como fumaça. Miguel olhou para o prato, Sara se mexeu desconfortavelmente. Meu pai se levantou-lhe um pouco de sua cadeira, sua boca se abrindo, mas nenhuma palavra saindo. Os olhos de Júlia se arregalaram em choque. Algo quebrou dentro de mim naquele momento, mas não foi meu espírito. Foi a corrente de silêncio e acomodação que me prendeu por décadas. Eu lentamente me levantei, meu guardanapo caindo, esquecido, no chão. A cadeira fez um som áspero contra o piso de madeira que pareceu ecoar na sala silenciosa. Olhei diretamente nos olhos da minha mãe, não mais com medo de seu julgamento. Minha voz estava firme e clara quando finalmente falei. Então pare de me ligar quando precisar de dinheiro. O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi absoluto. O rosto da minha mãe perdeu a cor, sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Ela parecia ter sido atingida, sua compostura usual completamente abalada. Meu pai, meio levantado de sua cadeira, sua expressão alternando rapidamente entre confusão e alarme. Ana, do que você está falando? Ele perguntou, embora a incerteza em sua voz sugerisse que ele já sabia. Miguel olhava fixamente para o prato, recusando-se a encontrar os olhos de ninguém. Sua esposa, Diana, olhava entre nós com uma compreensão crescente, seu olhar finalmente se fixando em Miguel com uma pergunta que ela tinha medo de fazer em voz alta. Sara estava perfeitamente imóvel, o garfo suspenso a meio caminho da boca, os olhos arregalados de choque. Seu marido pegou a mão dela, igualmente confuso com a reviravolta repentina na conversa. Júlia foi a primeira a quebrar, lágrimas brotando em seus olhos. Aninha, ela sussurrou, soando de repente muito jovem. Mas eu não tinha terminado. Anos de sentimentos reprimidos vieram à tona, imparáveis, agora que a barragem havia se rompido. Deixem-me dizer a todos vocês como é a inutilidade. Continuei, minha voz ganhando força. Inútil não é a pessoa que construiu um negócio de sucesso do nada. Inútil não é a pessoa que pagou pelo conserto do carro do pai no ano passado, quando a transmissão quebrou. Inútil não é a pessoa que cobriu metade da mensalidade da faculdade da Júlia quando vocês disseram que não podiam pagar. Virei-me para Miguel, que ainda não olhava para mim. Inútil não é a pessoa que salvou sua casa da execução hipotecária 3 vezes, Miguel. Desses 75 mil só ontem, lembra? Além dos nem 135 mil que você já me devia. Diana ofegou, virando-se para o marido. Miguel, isso é verdade? Você me disse que seu chefe te deu um adiantamento da sua comissão. Miguel finalmente levantou o olhar, seu rosto, uma máscara de vergonha. Ana, você prometeu não dizer nada, ele murmurou. Não. O que eu fiz foi permitir que você continuasse mentindo para todo mundo sobre o quão bem-sucedido você é, respondi. Não com crueldade, mas com firmeza. Eu venho encobrindo todos vocês há anos, fingindo junto com vocês que tudo está bem quando não está. Virei-me de volta para minha mãe, cujo choque estava se transformando em raiva. Você me liga pelo menos uma vez por mês nos últimos 5 anos pedindo dinheiro, mãe. A geladeira nova? Eu paguei. O remédio especial para o coração do pai que o plano de saúde não cobre? Eu? Os reparos no telhado na primavera passada? Eu também. Eu dei a esta família mais de 500 mil nos últimos 3 anos, e nenhuma vez alguém disse obrigada. Nenhuma vez alguém reconheceu que o meu negocinho de desenho tem mantido esta família à tona. Meu pai afundou de volta em sua cadeira, o rosto pálido. Ana, eu não sabia. Sua mãe me disse que essas coisas foram cobertas por economias ou pelo seguro. Claro que você não sabia, eu disse, suavizando um pouco meu tom. Ninguém deveria saber. Era o segredinho sujo da nossa família, que a filha inútil era a quem todos recorriam quando precisavam ser salvos. Sara finalmente encontrou sua voz. Mas você nunca disse nada. Você sempre agiu como se não fosse grande coisa quando precisávamos de ajuda. Porque eu queria ser valorizada por esta família. Admiti, sentindo-me subitamente vulnerável.
Eu pensei que se eu pudesse ser útil o suficiente, importante o suficiente, um dia vocês me veriam. Realmente me veriam. Mas isso nunca ia acontecer, não é? Olhei ao redor para seus rostos atônitos, sentindo-me estranhamente calma agora que a verdade estava finalmente exposta. Eu tenho um negócio de sucesso que emprega 7 pessoas. Eu sou dona da minha casa. Tenho economias, investimentos e um plano de previdência. Sou voluntária regularmente, tenho amigos maravilhosos e estou em um relacionamento amoroso com um homem que nenhum de vocês se deu ao trabalho de conhecer. Por qualquer medida objetiva, não estou apenas bem, estou prosperando. Mas nesta família, nada disso importa porque eu não segui o caminho prescrito. A compostura da minha mãe estava voltando, sua mandíbula se firmando naquela linha teimosa familiar. Você não tem o direito de expor nossos assuntos particulares assim, disse ela friamente. Se você ajudou a família financeiramente, é isso que a família faz um pelo outro. Isso não te dá o direito de jogar na nossa cara. Não, mãe. O que a família faz é se apoiar emocionalmente, assim como financeiramente. O que a família faz é celebrar os sucessos uns dos outros e ajudar uns aos outros nas falhas. O que a família faz é ver uns aos outros como realmente somos, não como você quer que sejamos. Respirei fundo, de repente exausta pelo confronto, mas sabendo que precisava terminar o que havia começado. Por anos, eu tentei ganhar sua aprovação, seu amor, sendo a consertadora da família. Agora percebo que isso nunca iria funcionar. Você não quer uma filha bem-sucedida, você quer uma filha obediente. A verdade sobre a situação financeira de Miguel continuou a se espalhar pela sala. Diana estava sussurrando urgentemente para ele, sua expressão uma mistura de mágoa e traição. Você me disse que estávamos bem, ouvia dizer. Acabamos de comprar um carro novo. Temos que manter as aparências. Miguel sibilou de volta. Todo mundo espera que sejamos bem-sucedidos. É por isso que estamos endividados até o pescoço? Diana retrucou, não mais se preocupando em manter a voz baixa. Por que você está tentando impressionar seus pais? Sara parecia cada vez mais desconfortável à medida que a conversa continuava. Ana, eu não fazia ideia de que você estava sustentando todo mundo assim, disse ela baixinho. Você deveria ter dito alguma coisa. Teria feito diferença? Perguntei-lhe diretamente. Você teria de repente começado a me tratar com respeito em vez de condescendência? A mamãe teria parado de me comparar desfavoravelmente a você em todas as oportunidades? Sara, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhada. Eu nunca quis te fazer sentir inferior, disse ela. Acho que me acostumei a ser a filha favorita. Júlia estava chorando abertamente agora. Você realmente pagou metade da minha faculdade? Ela perguntou entre lágrimas. Mamãe e papai me disseram que fizeram um empréstimo. Eu assenti, sentindo uma onda de simpatia por minha irmã mais nova, que tinha sido tanto um peão na dinâmica familiar quanto eu. Eles não queriam que você soubesse. Eles não queriam que ninguém soubesse que as finanças da família não eram tão sólidas quanto eles fingiam. Meu pai se levantou lentamente, os ombros caídos. A Ana está certa, disse ele, sua voz mais forte do que eu, a ouvia há anos. Nós não fomos honestos conosco mesmos ou uns com os outros, e não tratamos a Ana com justiça. Ele olhou para minha mãe, que o encarou incrédula. Nair, nossa filha merece um pedido de desculpas, mas minha mãe não estava pronta para ceder. Isso é ridículo, ela estalou. Se a Ana escolheu ajudar a família financeiramente, foi decisão dela. Ninguém a forçou. E se ela se sente desvalorizada, talvez devesse considerar que dar com a expectativa de gratidão não é realmente dar. Suas palavras confirmaram o que eu já sabia. Não haveria reconhecimento, nem pedido de desculpas, nem mudança. Não hoje, talvez nunca. Eu assenti lentamente, aceitando essa realidade finalmente. Você está certa sobre uma coisa, mãe. Ninguém me forçou. Eu escolhi ajudar porque amo esta família, apesar de tudo. Mas estou fazendo uma escolha diferente agora. Afastei-me da mesa e subi para o quarto de hóspedes, onde havia deixado minha mala. O quarto estava inalterado desde a minha adolescência, com a mesma colcha roxa e pôsteres de bandas que eu já havia superado há muito tempo. Parecia um museu para uma pessoa que não existia mais. Rapidamente juntei minhas coisas, ouvindo vozes alteradas do andar de baixo enquanto as revelações continuavam a abalar a família. Parte de mim se sentia culpada pelo caos que eu havia criado no dia de Natal,
Mas uma parte mais forte se sentia aliviada por a verdade finalmente estar exposta. Se eles escolheriam lidar com isso ou continuar na negação, era agora a decisão deles, não minha responsabilidade. Quando desci com minha mala, meu pai me interceptou no corredor. Ana, por favor, não vá embora assim, ele implorou, sua voz quebrando ligeiramente. Podemos conversar sobre isso. Podemos consertar as coisas. Olhei para ele com compaixão genuína. Pai, isso não pode ser consertado em uma conversa. Isso vem se acumulando há décadas. Eu preciso de espaço agora. E, honestamente, acho que a família precisa de tempo para processar tudo o que foi dito. Eu não fazia ideia, ele disse baixinho, sobre o dinheiro, sobre como você se sentia. Eu sabia que as coisas não eram perfeitas, mas não percebi. Eu sei, pai, eu disse gentilmente. E isso é parte do problema. Você não quis ver a realidade da nossa dinâmica familiar por muito tempo. Ele assentiu com tristeza, então me surpreendeu ao me puxar para um abraço apertado. Estou orgulhoso de você, ele sussurrou. Eu deveria ter dito isso mais vezes. Eu o abracei de volta, sentindo uma mistura complicada de amor, tristeza e alívio. Quando nos separamos, vi lágrimas em seus olhos que espelhavam as minhas. Da sala de jantar, eu podia ouvir a voz da minha mãe se elevando em indignação. Miguel e Diana discutindo em tons baixos, mas intensos, e Sara tentando sem sucesso restaurar a ordem. Era o som de uma fachada cuidadosamente construída, finalmente desmoronando sob o peso de verdades há muito suprimidas. Sem outra palavra para meu pai, caminhei até a porta da frente, saí para a noite fria de dezembro e fechei a porta firmemente atrás de mim. No meu carro, sentei-me por um momento com as mãos no volante, soltando um longo e trêmulo suspiro que parecia carregar anos de tensão. Enquanto eu me afastava da casa da minha infância, as luzes de Natal se desfocando através das minhas lágrimas, senti algo inesperado. Não arrependimento ou mesmo raiva, mas uma profunda sensação de liberdade. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu havia falado a minha verdade sem desculpas ou concessões. O que quer que acontecesse a seguir, eu enfrentaria como meu eu autêntico, não mais contorcido na forma que minha família esperava que eu me encaixasse. A viagem de volta para o meu apartamento foi surreal. Luzes de Natal piscavam nas casas e vitrines, música natalina tocava suavemente no rádio, e o mundo continuava normalmente, enquanto minha realidade pessoal havia sido completamente virada de cabeça para baixo. As lágrimas vinham em ondas, não exatamente de tristeza, mas da liberação avassaladora de emoções que eu havia contido por tanto tempo. Quando cheguei em casa, fiquei sentada na minha vaga de estacionamento por vários minutos, reunindo forças para entrar e enfrentar as consequências do que acabara de acontecer. Meu celular não parava de vibrar na minha bolsa, mas eu ainda não o tinha olhado. Parte de mim queria jogá-lo na neve e nunca mais olhar para trás. Finalmente, subi para o meu apartamento, largando minhas chaves e bolsa na porta antes de desabar no sofá. Só então verifiquei meu telefone. 17 chamadas perdidas e 23 mensagens de texto. Uma avalanche digital de consequências familiares. A primeira ligação que retornei foi para Tomás. Ele atendeu imediatamente, a preocupação evidente em sua voz. Ana, você está bem? Eu estava muito preocupado. Você deveria ter ligado depois do jantar. Tentei explicar o que havia acontecido, mas minha voz falhou e as lágrimas vieram novamente. Eu fiz, Tomás. Eu finalmente os enfrentei, mas foi muito pior do que eu esperava. Ele ouviu pacientemente enquanto eu relatava os eventos da noite, desde o comentário cortante de minha mãe até minha resposta explosiva e partida apressada. Quando terminei, houve um momento de silêncio antes que ele falasse. Estou tão orgulhoso de você, ele disse finalmente. Isso exigiu uma coragem incrível. Não parece coragem, admiti. Parece que eu simplesmente explodi minha família inteira no dia de Natal. Talvez isso precisasse acontecer, ele sugeriu gentilmente. Às vezes, as coisas precisam quebrar completamente antes de poderem ser reconstruídas em algo mais saudável. Conversamos por quase 1 hora, sua perspectiva calma me ajudando a processar as emoções turbulentas. Quando finalmente desligamos, ele se ofereceu para vir, mas eu recusei, precisando de tempo sozinha para organizar meus pensamentos. Depois de um banho quente e uma troca de roupas, voltei ao meu telefone, preparando-me para enfrentar a enxurrada de mensagens. Decidi ler em vez de ouvir,
ainda não pronta para ouvir as vozes reais dos meus familiares. As mensagens de Júlia vieram primeiro, uma série de textos cada vez mais emocionados. Aninha, você está bem? Eu não fazia ideia sobre a faculdade. Sinto muito. Por favor, me ligue. Eu te amo. Sinto-me péssima. Nunca vi como a mamãe te tratava. Eu estava tão envolvida nas minhas próprias coisas. Suas mensagens foram as mais diretas e genuinamente arrependidas, o que não me surpreendeu. De todos os meus irmãos, Júlia era a que menos investia nos padrões disfuncionais da família. Miguel havia enviado apenas 2 mensagens, breves e constrangedoras. Precisamos conversar sobre isso em particular. A Diana está muito chateada. Valeu mesmo. Sua resposta era exatamente o que eu esperaria, focada no controle de danos em vez de abordar os problemas subjacentes ou assumir a responsabilidade. As mensagens de Sara eram mais longas e complexas. Estou em choque agora. Nunca percebi o quanto você estava fazendo por todo mundo. Financeiramente, mamãe está absolutamente arrasada. Papai a levou para cima depois que você saiu. Sei que nem sempre fomos próximas, mas quero que saiba que respeito o que você conquistou. Acho que tive inveja da sua liberdade, para ser honesta. Essa última mensagem me surpreendeu. Sara com inveja de mim? A filha perfeita que sempre fizera tudo certo pelos padrões de nossa mãe. Nunca me ocorrera que ela pudesse invejar meu caminho menos convencional. Havia uma única mensagem do meu pai. Simples, mas sincera. Eu falhei com você como pai. Sinto muito, Ana. Eu te amo. Notavelmente ausente estava qualquer mensagem da minha mãe. Eu não estava surpresa, mas a confirmação de sua reação ainda doía. Desliguei o telefone depois de ler as mensagens, ainda não pronta para responder a nenhuma delas. Em vez disso, enrolei-me em um cobertor no meu sofá, olhando para a pequena árvore de Natal no canto da minha sala, suas luzes piscando firmemente na escuridão. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pelas janelas e uma estranha sensação de leveza. Apesar da turbulência emocional do dia anterior, eu havia dormido mais profundamente do que em meses, como se um grande peso tivesse sido tirado do meu subconsciente. Fiz café e verifiquei meu telefone novamente. Durante a noite, Julia Vivici havia enviado um longo e-mail em vez de mais mensagens. Ela escreveu sobre como sempre me admirou, mas foi influenciada pela atitude desdenhosa de nossa mãe. Ela se desculpou por tomar minha ajuda como garantida e prometeu estar mais ciente da dinâmica familiar dali para frente. Suas palavras eram ponderadas e maduras, mostrando uma profundidade que eu não lhe dera crédito. Havia também um e-mail do meu pai, mais longo e detalhado que sua mensagem. Ele explicou que ele e minha mãe discutiram até tarde da noite, com ele finalmente a confrontando sobre seu tratamento comigo ao longo dos anos. Ele admitiu sua própria covardia em não me defender mais cedo e pediu uma chance de reconstruir nosso relacionamento em termos mais honestos. Ele terminou dizendo que estava orgulhoso da mulher e profissional que eu me tornei, palavras que eu ansiava ouvir dele por décadas. A comunicação mais surpreendente veio de Miguel. Não uma mensagem ou e-mail, mas uma notificação de transferência bancária. $5.000, com a observação: primeiro pagamento mais por vir. Era uma pequena fração do que ele me devia. No reconhecimento significava mais do que o dinheiro. Nas semanas seguintes, mantive distância enquanto processava o que havia acontecido. Respondi seletivamente às mensagens, estabelecendo limites que teriam sido impensáveis antes. Disse a Júlia que ficaria feliz em conversar quando ela voltasse para a cidade depois das festas. Agradeci a Miguel pelo pagamento parcial, mas recusei sua sugestão de simplesmente superar tudo isso. Combinei de encontrar meu pai para um café em janeiro, em um local neutro, longe da influência da minha mãe. Tomás foi minha rocha durante todo esse período, oferecendo apoio sem me empurrar em nenhuma direção específica. Esta é a sua jornada, ele disse. Estou aqui, seja qual for sua decisão. Lígia foi mais direta em sua avaliação quando nos encontramos para nosso jantar semanal. Já não era sem tempo, declarou ela, erguendo o copo em um brinde a Ana, que finalmente encontrou sua voz. Ainda não tenho certeza se fiz a coisa certa, admiti, especialmente fazendo isso no dia de Natal na frente de todo mundo. Às vezes, a coisa certa e a coisa confortável são completamente diferentes, ela respondeu,
Eles estavam confortáveis com a versão deles da realidade por anos, enquanto você estava sufocando. Talvez um pouco de desconforto seja exatamente o que eles precisavam. Em janeiro, comecei a ver uma terapeuta, a doutora Rivera, especializada em dinâmica familiar. Nossas sessões me ajudaram a entender que meu confronto não havia criado a disfunção familiar, mas apenas exposto o que já estava lá o tempo todo. Sua mãe exibe comportamentos narcisistas clássicos, explicou a doutora Rivera durante uma sessão. Ela criou um sistema familiar onde todos desempenhavam papéis designados para manter sua visão da família perfeita. Você interrompeu esse sistema ao se recusar a desempenhar seu papel designado por mais tempo. O que acontece agora? Perguntei. Isso depende em parte de você e em parte deles. Ela respondeu. Você não pode controlar como eles respondem, mas pode decidir que tipo de relacionamento está disposta a aceitar daqui para frente. Com a orientação da doutora Rivera, comecei a estabelecer limites claros. Eu não forneceria mais assistência financeira automaticamente quando solicitada. Eu esperaria respeito básico e reconhecimento de minhas realizações. Eu não me submeteria a críticas ou comparações. E talvez o mais importante, eu não me diminuiria mais para deixar os outros confortáveis. O processo não foi fácil ou linear. Houve conversas difíceis, contratempos e momentos de dúvida. Minha mãe permaneceu resistente à mudança, apegando-se à sua narrativa de que eu estava sendo egoísta e excessivamente sensível. Mas mudanças incrementais começaram a ocorrer em meus relacionamentos com outros membros da família. Miguel, enfrentando a realidade de sua situação financeira sem minha rede de segurança, finalmente teve conversas honestas com Diana sobre suas finanças. Eles se mudaram para uma casa mais acessível e começaram a trabalhar com um consultor financeiro. Nosso relacionamento permaneceu tenso, mas havia uma nova honestidade entre nós que parecia progresso. Sarah e eu começamos a desenvolver uma amizade genuína pela primeira vez em nossas vidas adultas. Sem as constantes comparações de nossa mãe nos afastando, descobrimos um terreno comum e respeito mútuo. Ela confessou que sua vida aparentemente perfeita tinha seus próprios desafios significativos, e eu compartilhei mais sobre meus sucessos e lutas nos negócios. Júlia voltou para a faculdade com uma nova determinação, não mais tomando o apoio financeiro como garantido. Ela começou a passar no meu estúdio regularmente, mostrando interesse genuíno no meu trabalho e ocasionalmente pedindo conselhos de carreira. Nossa diferença de idade, que sempre nos fez sentir como estranhas, agora parecia menos significativa à medida que nos relacionávamos como adultas. Meu pai fez as mudanças mais dramáticas. Ele começou a enfrentar minha mãe com mais frequência, recusando-se a permitir seu comportamento manipulador. Ele visitou meu estúdio e conheceu Tomás, mostrando interesse genuíno na minha vida pela primeira vez. Durante uma conversa particularmente significativa, ele admitiu que sempre admirou minha criatividade e independência, mas tinha sido muito intimidado por minha mãe para demonstrar isso. Ao longo desses meses de recalibração familiar, continuei a focar no meu próprio crescimento e felicidade. Meu negócio prosperou, meu relacionamento com Tomás se aprofundou e desenvolvi uma nova confiança em situações sociais que antes me deixavam ansiosa. Comecei a palestrar em conferências de design, a orientar jovens designers e até a dar um curso na faculdade de artes local. A mudança mais profunda, no entanto, foi interna. Eu não media mais meu valor pela aprovação da minha família. Não sentia mais a necessidade de ganhar amor através de apoio financeiro ou realizações. Comecei a acreditar verdadeiramente no que eu já sabia intelectualmente há anos. Que eu era bem-sucedida, capaz e digna de respeito simplesmente por ser quem eu era. Quando Tomás me pediu em casamento no final da primavera, aceitei com alegria, descomplicada por preocupações com reações familiares. Planejamos um casamento pequeno que refletiria nossos valores, em vez das expectativas de qualquer outra pessoa. E quando as perguntas inevitáveis surgiram sobre quem seria convidado e quais papéis os membros da família desempenhariam, tomei decisões com base no que parecia certo para mim, em vez do que causaria menos conflito. No verão, eu não falava diretamente com minha mãe há mais de 6 meses. Através do meu pai, eu sabia que ela ainda estava com raiva da minha humilhação pública da família, ainda relutante em reconhecer seu papel na dinâmica disfuncional.
Embora parte de mim ainda esperasse por uma reconciliação, eu havia aceitado que isso poderia nunca acontecer em termos que seriam saudáveis para mim. O que mais me surpreendeu nesse período de afastamento não foi a dor que eu havia antecipado, mas o alívio. Sem o desgaste constante de tentar ganhar a aprovação de minha mãe, eu tinha mais energia emocional para as pessoas e atividades que realmente me traziam alegria. A ausência de interações tóxicas criou espaço para as positivas, e me vi mais feliz e em paz do que estivera em anos. O Natal seguinte se aproximou com uma mistura de ansiedade e esperança. Eu havia mantido vários níveis de contato com diferentes membros da família ao longo do ano, mas ainda não havia decidido se compareceria à reunião anual da família. Tomás deixou a decisão inteiramente para mim, oferecendo-se para apoiar qualquer escolha que eu fizesse. Depois de muita consideração e várias sessões produtivas com a doutora Rivera, decidi ir, mas com diferenças cruciais em relação aos anos anteriores. Eu ficaria em um hotel em vez de na casa da minha infância. Eu levaria Tomás, insistindo que meu parceiro de agora 4 anos fosse incluído e respeitado. E, o mais importante, eu chegaria com limites claros e a disposição de ir embora se esses limites fossem violados. Pense nisso como um experimento em sua nova dinâmica familiar, sugeriu a doutora Rivera. Você não está voltando aos velhos padrões, mas testando-se novos e mais saudáveis são possíveis. Quando chegamos à casa dos meus pais na véspera de Natal, a atmosfera era notavelmente diferente dos anos anteriores. Meu pai nos cumprimentou calorosamente na porta, abraçando tanto a mim quanto a Tomás com genuíno afeto. Júlia correu em seguida, seu rosto se iluminando ao nos ver. Sara ofereceu um sorriso hesitante, mas sincero, seu marido e filhos alinhados atrás dela. Minha mãe ficou um pouco afastada, sua expressão cuidadosamente neutra. Ela havia concordado, através do meu pai, com certas condições para o feriado. Nenhuma crítica às minhas escolhas, nenhum comentário desdenhoso sobre minha carreira e respeito por Tomás como meu parceiro escolhido. Até agora, ela estava cumprindo, embora sua postura rígida sugerisse que não era fácil para ela. Bem-vinda de volta, Ana, disse ela formalmente, estendendo a mão para Tomás. E bem-vindo à nossa casa, Tomás. Ouvimos muito sobre você. Não foi caloroso, mas foi civilizado, e naquele ponto isso era o suficiente. A noite progrediu com uma atmosfera incomum, um tanto estranha, mas não hostil. Miguel e Diana chegaram por último, seu estilo de vida mais modesto evidente em seus presentes e roupas menos extravagantes. Miguel me cumprimentou com um abraço genuíno, sussurrando, obrigado no meu ouvido, embora não tenha especificado pelo quê. O jantar foi um evento mais contido do que nos anos anteriores. A conversa fluiu de forma mais democrática, com cada pessoa tendo espaço para compartilhar suas notícias e experiências. Quando mencionei um novo cliente importante que meu estúdio havia conquistado, houve perguntas e congratulações reais, em vez de mudanças rápidas de assunto. Quando Tomás falou sobre seu trabalho de arquitetura, todos ouviram com aparente interesse. Minha mãe permaneceu em grande parte quieta, falando principalmente para direcionar o serviço da refeição ou responder a perguntas diretas. Eu a peguei me observando várias vezes com uma expressão que não consegui interpretar. Algo entre curiosidade e confusão, como se visse uma estranha em sua casa. Depois do jantar, enquanto outros se moviam para a sala de estar para café e sobremesa, minha mãe me surpreendeu ao perguntar se eu a ajudaria na cozinha. Desconfiada, mas disposta, eu a segui para o cômodo que sempre fora seu domínio. Por vários minutos, trabalhamos em silêncio, eu lavando a louça enquanto ela organizava as sobras em recipientes. Finalmente, ela falou, sua voz mais suave do que eu estava acostumada a ouvir. Você parece bem, Ana, disse ela, sem encontrar meus olhos. Seu negócio deve estar indo bem. Está sim, respondi simplesmente. Obrigada por notar. Outro silêncio se estendeu entre nós, tenso com palavras não ditas. Ela fechou a geladeira e se virou para me encarar totalmente. Quero que saiba que tenho visto alguém. Uma terapeuta? Ela acrescentou rapidamente, vendo minha confusão. Seu pai insistiu depois de tudo o que aconteceu. Isso era talvez a última coisa que eu esperava que ela dissesse. Minha mãe, que sempre desdenhou da terapia como algo para pessoas fracas que nem conseguem resolver seus próprios problemas, estava vendo uma terapeuta. Que bom ouvir isso, consegui responder. Eu não concordo com tudo o que ela diz. Minha mãe continuou.
um toque de sua familiar defensividade retornando, mas ela me fez pensar sobre certas coisas de forma diferente, sobre expectativas e controle. Ela endireitou um pano de prato com precisão desnecessária, sobre por que eu precisava que todos se encaixassem em certos papéis. Permaneci em silêncio, sentindo que interromper descarrilaria qualquer confissão difícil que ela estivesse trabalhando para fazer. Fui criada para acreditar que havia apenas uma maneira certa de viver, disse ela eventualmente. Faculdade, casamento, filhos, nessa ordem. Sucesso significava estabilidade financeira e respeitabilidade social. Qualquer outra coisa era fracasso. Ela olhou para mim brevemente. Quando você escolheu um caminho diferente, eu vi isso como uma rejeição de tudo o que eu valorizava, tudo o que eu tentei te ensinar. Não foi uma rejeição, mãe, eu disse baixinho. Foi apenas eu encontrando meu próprio caminho. Ela assentiu rigidamente. Minha terapeuta sugeriu algo semelhante, que suas escolhas eram sobre você, não sobre mim. Um pequeno riso sem humor escapou dela. Aparentemente, eu tenho uma tendência a fazer tudo ser sobre mim. A autoconsciência, por mais relutante que fosse, era surpreendente vindo dela. Eu não tinha certeza de como responder, então simplesmente esperei. Não vou me desculpar por querer o que eu achava que era o melhor para você. Ela continuou, o queixo se erguendo ligeiramente. Mas posso reconhecer que fui inflexível e que disse coisas dolorosas que não deveria ter dito. Não foi exatamente um pedido de desculpas, mas vindo da minha mãe, foi sem precedentes. Senti uma mistura complexa de emoções, validação, mágoa persistente, esperança cautelosa. Obrigada por me dizer isso, eu disse finalmente. Significa muito ouvir você dizer isso. Ela assentiu uma vez, bruscamente, como se estivesse concluindo uma transação comercial. Seu Tomás parece um bom homem, ela ofereceu, mudando de assunto. Estável, responsável. Ele é, concordei. Ele também é criativo, solidário e me faz rir todos os dias. Um leve sorriso tocou seus lábios. Bom, isso é bom. Ela hesitou, depois acrescentou. Eu gostaria de ver seu estúdio algum dia, se não houver problema. O ramo de oliveira era pequeno, mas significativo. Eu gostaria disso, respondi honestamente. Voltamos aos outros na sala de estar. O ar entre nós, não exatamente limpo, mas um pouco mais leve. Quando me sentei ao lado de Tomás no sofá, ele apertou minha mão inquisitivamente. Eu apertei de volta, uma mensagem silenciosa de que as coisas estavam bem. O resto da noite passou pacificamente, sem o drama ou os sentimentos feridos que caracterizaram tantas reuniões familiares anteriores. Quando Tomás e eu saímos para o nosso hotel, houve abraços genuínos e promessas de nos encontrarmos novamente em breve, que pela primeira vez pareceram que poderiam ser cumpridas. No nosso quarto de hotel, Tomás perguntou sobre minha conversa na cozinha com minha mãe. Depois que eu a relatei, ele pareceu pensativo. Não foi exatamente uma reconciliação chorosa, observou ele. Não, concordei com uma pequena risada. Mas para minha mãe foi monumental. Ela reconheceu que poderia estar errada sobre algo. Nunca pensei que veria o dia. Você acha que as coisas realmente vão mudar? Ele perguntou. Considerei a pergunta com cuidado. Acho que já mudaram. Não perfeitamente, não completamente, mas o suficiente para tornar um relacionamento possível. Um tipo diferente de relacionamento do que antes, com espaço para eu ser eu mesma e eles serem quem são. Nos meses que se seguiram, esse novo equilíbrio provisório continuou a se desenvolver. Minha mãe visitou meu estúdio como prometido, fazendo um esforço visível para entender e apreciar meu trabalho. Estabelecemos um padrão de almoços mensais, às vezes estranhos, mas cada vez mais genuínos. Ela provavelmente nunca entenderia ou aprovaria completamente todas as minhas escolhas, mas estava aprendendo a respeitá-las, e eu estava aprendendo a aceitar suas limitações sem levá-las para o lado pessoal. Meus relacionamentos com meus irmãos continuaram a evoluir de maneiras positivas. Miguel finalmente pagou a maior parte do que me devia, não apenas financeiramente, mas em gratidão e respeito genuínos. Sara e eu descobrimos um interesse compartilhado em vida sustentável que nos deu um terreno comum, além da dinâmica familiar. Júlia se formou na faculdade e até estagiou brevemente no meu estúdio, exibindo um talento surpreendente para o marketing.
Meu pai, talvez o mais transformado pelos eventos daquele confronto de Natal, tornou-se um dos meus maiores apoiadores. Ele exibia com orgulho meus prêmios de design em seu escritório, me apresentava como minha filha, a empresária de sucesso, para seus amigos e deixava claro, através de 1000 pequenas ações, que me valorizava exatamente como eu era. Quanto a mim, a jornada daquele ano me ensinou lições que eu levaria adiante pelo resto da minha vida. Aprendi que falar a sua verdade, por mais difícil que seja, é, em última análise, menos doloroso do que viver uma mentira. Aprendi que o amor verdadeiro me exige que você se diminua para acomodar as inseguranças dos outros. Aprendi que os laços familiares podem ser renegociados e redefinidos à medida que crescemos e mudamos. Talvez o mais importante, aprendi que às vezes você precisa quebrar velhos padrões para criar espaço para novos. Aquele confronto, embora aterrorizante no momento, foi necessário para interromper o sistema disfuncional em que todos nós estivemos presos por décadas. A dor temporária tornou possível uma cura mais profunda que, de outra forma, nunca teria ocorrido. Olhando ao redor da mesa no próximo jantar de Natal, realizado no meu apartamento com todos contribuindo com pratos e conversas, senti uma profunda sensação de paz. A família diante de mim não era perfeita. Ainda tínhamos nossas tensões, nossos mal-entendidos, nossos momentos de recaída em velhos hábitos. Mas estávamos tentando, todos nós, de nossas maneiras diferentes, criar algo mais saudável do que o que tínhamos antes. Minha mãe encontrou meu olhar do outro lado da mesa e ofereceu um sorriso pequeno e genuíno que teria sido inimaginável 1 ano antes. Naquele momento, entendi que às vezes devemos arriscar perder a família como a conhecemos para ganhar a família como ela poderia ser. Que às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer é parar de aceitar o inaceitável, mesmo quando fazer isso parece traição. Enquanto eu erguia meu copo para brindar ao feriado, olhei para os rostos daqueles pelos quais lutei tanto para ser vista e percebi que o reconhecimento mais importante havia vindo de dentro de mim. A jornada nunca foi realmente sobre ganhar a aprovação deles, mas sobre reivindicar meu próprio valor, sobre permanecer firme no conhecimento de quem eu era, independentemente de quem os outros pensavam que eu deveria ser. Você já teve que enfrentar membros da família que não conseguiam ver seu verdadeiro valor? Como você lidou com isso? E que limites você estabeleceu para proteger seu amor próprio? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, deixe o seu like e se inscreva para ouvir mais histórias autênticas sobre dinâmica familiar e crescimento pessoal. Obrigada por ouvir e lembre-se, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é simplesmente ser você mesmo, sem desculpas e completamente.